O verdadeiro evangelho não precisa ser enfeitado. Os enfeites atraem para a distração, mas somente o evangelho traz transformação. Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. Comenta, compartilha, deixa o seu like. E se você ainda não faz parte desta comunidade de teologandos, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações e segue o canal também lá no Instagram, @teologandocomaline. Semana passada eu lancei uma enquete aqui na comunidade e o tema escolhido por vocês que votaram foi cultos temáticos. Então já vamos falar do conteúdo. Grande parte das igrejas evangélicas tem o costume de colocar temas em seus cultos. Campanhas que são realizadas que trazem um intuito de realização de algum propósito. Culto da vitória, da prosperidade, de libertação, culto de mulheres, de homens, culto infantil, culto de jovens. São inúmeros tipos de cultos que até podem tomar uma proporção mais escandalosa, como esta campanha. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. E este trecho eu dou os créditos ao meu amigo Gustavo do canal Você Interpreta. Aproveita e se inscreva lá no canal dele também, tem a doses diária de bom humor gospel. Estamos aqui no Monte de Irajá, orando pela tua vida, viu? Quinta-feira agora no Ministério Estamos de Pé, vamos estar abrindo uma campanha forte, que o tema é quem pode, pode, quem não pode, se sacode, né? Por mais absurda que aparenta ser uma campanha desta, em muitos locais isto é comum, inclusive cultos temáticos como La Casa de Papai para imitar La Casa de Papel, culto pet, culto do beijo, culto das novinhas, são cultos temáticos que até podem ter uma boa intenção. No entanto, precisamos tomar cuidados ao tentar ser bons intencionados e acabar fazendo o culto uma verdadeira baderna. Outro dia vi alguém escrever que o mundo gospel atualmente está tão bagunçado que se estender uma lona se torna um circo e se cercar se torna um hospício. E não queremos que o evangelho seja contaminado com essa bagunça, não é mesmo? Como meu intuito aqui é apresentar as escrituras, vamos analisar primeiramente como a igreja primitiva se reunia. Ainda que a Bíblia não apresente uma organização na liturgia, ela apresenta alguns elementos que são essenciais para a realização dos nossos cultos. O Novo Testamento, quando fala sobre as reuniões da igreja, apresenta que deveriam ler a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e ver a palavra. Ainda que isto seja tão óbvio, infelizmente, em muitas congregações já não vemos mais a explanação das escrituras, nem em suas ministrações, nem em suas orações e tampouco nos seus cânticos. Vamos pontuar o que é ler, pregar, orar, cantar e ver a palavra. Primeiro, ler a palavra. Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 13, dizendo: dedique-se à leitura pública da Escritura. As igrejas devem ler a Escritura durante suas reuniões. Afinal, nossas reuniões religiosas precisam estar fundamentadas e guiadas nas Escrituras. Segundo, pregar a palavra. Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, pregue a palavra. Os nossos sermões devem estar baseados na palavra. Se qualquer ministração que é realizado, que é dito, que é chamado de pregação e não tem base bíblica, não é pregação. Terceiro, orar a palavra. Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no capítulo 3, a importância de ser realizada as orações nas reuniões. E o conteúdo destas orações devem ser bíblicos. Isso não significa que as orações elas são formalistas e decoradas, mas que o seu conteúdo seja bíblico. Enquanto oramos, invocamos a palavra. Quarto, cantar a palavra. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, verso 16, dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isto significa que a igreja deve cantar louvores teologicamente corretos. Infelizmente, a maioria das músicas evangélicas atuais não tem o menor sentido bíblico em suas letras. Algumas até influenciam e incitam contendas. Não são cristocêntricas, mas sim antropocêntricas. Louvam não a Deus, mas ao homem. E quinto, ver a palavra. Agostinho dizia que o batismo e a Santa Ceia é como a palavra de Deus visível. Então, nos cultos públicos também deve estar presente o batismo e a Santa Ceia. Estas celebrações também estavam presentes na igreja primitiva. Com estas 5 pontuações, baseadas em como deve ocorrer o culto cristão, nos perguntamos, será que os nossos cultos temáticos, nossas campanhas, elas contêm estes elementos fundamentais? Entendemos que a linguagem, sim, ela pode e ela deve ser atualizada. Inclusive, de tempos em tempos, o próprio idioma português, ele passa por correções. Assim como também, muitas vezes, é necessário nós usarmos uma linguagem mais atual, também para falar de Deus. No entanto, a essência do culto deve permanecer.
Em outras palavras, nós devemos nos conscientizar que, por mais que certos convites pareçam ser chamativos e atrativos ao público, eles podem muitas das vezes se tornar um tropeço para o evangelho, quando o elemento principal não é a palavra de Deus, mas a atração. Quando colocamos atrativos no culto, estamos menosprezando e rebaixando o evangelho. Ainda que indiretamente, estamos dizendo que o evangelho não é suficiente. No quesito de colocar o culto de mulheres, de homens, culto infantil, culto de jovens, enfim. Sim, é importante, pois todos têm oportunidade de trabalhar temas específicos. No entanto, deve ter uma organização específica e deve ser realizado com muita cautela, para que não se torne uma simples tentativa de chamar atenção e atrair público para mantê-los distraídos. Augustus Nicodemos, ele diz assim: as igrejas devem sim estar empenhadas em reformar os seus cultos, em busca da simplicidade bíblica, em vez de se empenhar para adicionar elementos e formas de culto estranhos à palavra de Deus, em nome da modernidade, contextualização e agradar aos homens. Ao colocar em pauta a questão de culto de libertação, culto de prosperidade, culto de vitória, temas assim, lembrando que todas as campanhas que são realizadas na igreja, elas devem ter base bíblica. Se ela não tiver uma fundamentação bíblica, ela não vai ter nenhum sentido de ser realizada na igreja. Infelizmente, em muitos locais, muitos cultos de libertação se tornou mais uma atração. Poderíamos falar de libertação de fato quando a pessoa tem o conhecimento da verdade, onde ela é cheia de Deus. E os demônios não podem mais habitar numa pessoa que está cheia de Deus. No entanto, em muitos locais, culto de libertação se tornou mais uma atração, pois muitas pessoas gostam de ir assistir para ver aquilo que o diabo tem a falar. E as pessoas dão mais credibilidade ao que o suposto diabo, demônio, está falando, do que a própria palavra de Deus, que já foi escrita chancelada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas passam a vida toda fazendo campanha da vitória, campanha da prosperidade e nunca prosperam. Por quê? Porque não basta a pessoa fazer uma campanha e tudo vai ser resolvido se ela não faz a parte dela. Porque muitas vezes pessoas que estão à frente de campanhas assim, elas ensinam também o povo errado. A palavra que deveria ser ministrada para a pessoa ela aprender, cultuar a Deus com a sua própria vida e assim ela ser abençoada, ser recompensada pelo Senhor, infelizmente não se vê nos cultos. Muitas campanhas são utópicas, muitas pregações são utópicas, muitas pregações prometem coisas que Deus nunca prometeu. Então, qualquer culto que seja, precisamos usar esses elementos: ler, pregar, cantar, orar e ver a palavra, para que assim possamos de fato ser abençoados. E assim, apresentar a Deus nosso culto racional. Seja culto de mulheres, de homens, seja culto das crianças, seja culto de jovens, o elemento central é a palavra de Deus. E qualquer campanha que venha a ser realizada, todas devem ser regidas pelos princípios gerais da palavra de Deus. Ser usado do bom senso e da sabedoria daqueles que estão na organização da liturgia, organização do culto. E agora eu quero saber o que você achou deste vídeo. Se você tem alguma contribuição, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.